Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos abordar sobre um tema que gera muitas dúvidas nos pais, mães, filhos, para a família em geral, mas gera dúvidas e desinformações também para muitos profissionais da área da saúde, infelizmente. Há uma crença antiga que treinamento de musculação prejudica o crescimento de crianças e adolescentes. Mas será? Infelizmente, em pleno 2023, ao invés de estarmos discutindo qual seria o melhor protocolo de treinamento de força, quais seriam os principais objetivos, quais são as magnitudes de cargas que nós deveríamos usar com crianças e adolescentes, estamos discutindo ainda se pode ou se não pode. A revista americana de pediatria afirma que frequentemente os pais costumam pedir aos pediatras conselhos e informações sobre a segurança, sobre os benefícios e como implementar um programa de musculação para crianças e adolescentes. As maiores preocupações que os pais têm em relação à vida das crianças são a falta de atividade física, quais os prejuízos que isso pode trazer para a saúde e qualidade de vida dos mesmos, os vícios em jogos eletrônicos, o baixo rendimento escolar. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 8 em cada 10 crianças e adolescentes de 11 a 17 anos não realizam atividades físicas suficientes. No Brasil, o índice é ainda maior, 84% dos adolescentes nessa faixa etária são menos ativos do que deveriam. A pesquisa, ela demonstra ainda que não ocorreu nenhuma melhora significativa nesses níveis nos últimos 15 anos. Muito se tem falado sobre os males do sedentarismo, mas hoje existe uma nova classificação, né? Essa pessoa, na verdade, ela é inativa fisicamente. Existe uma certa confusão entre ser sedentário e não ser ativo. Por exemplo, uma pessoa, ela pode ser fisicamente inativa, isto é, ela não atingir as recomendações de 150 minutos por semana de atividade moderada a vigorosa, né, que é o que a Organização Mundial de Saúde propõe, e não apresentar um estilo de vida sedentário. O contrário também pode ser verdadeiro, ou seja, existem pessoas que não são classificadas como ativas, mas possuem um estilo de vida sedentário. Estudos recentes sobre o tema sedentarismo têm categorizado não somente pelo nível de atividade física, mas pelo simples fato do seu comportamento sedentário, que é o conjunto de atividades que o mesmo vai realizar durante o dia, as quais não aumentam significativamente o seu gasto energético acima do que seria considerado basal, que seria o mínimo de energia que o corpo precisa para a sobrevivência. Aquele metabolismo quando nós estamos em repouso. Exemplo, ficar sentado ou deitado, ficar na frente do computador, no videogame, no celular, no tablet. As evidências indicam que o indivíduo que apresenta excesso de tempo em comportamentos sedentários tem ele associado uma série de problemas de saúde, independente do nível de atividade física que ele realiza durante o dia. Exemplo, as novas diretrizes da Organização Mundial de Saúde para atividade física e comportamento sedentário, que foi publicado em 2020, recomenda-se que crianças e adolescentes devem fazer pelo menos uma média de 60 minutos por dia de atividades físicas, de moderada a vigorosa intensidade. Isso acumulado ao longo da semana e em pelo menos 3 dias da semana fazer atividades aeróbias de moderada a vigorosa intensidade e atividades com aquelas que fortaleçam os músculos e ossos. Isso deve ser incorporado nessa rotina diária e pelo menos 3 vezes na semana. E qual que é a melhor forma de fortalecer os músculos? Musculação, é claro. Até a Organização Mundial de Saúde frisa a importância do fortalecimento dos músculos e dos ossos. Existe praticamente um consenso na literatura científica de que praticar alguma atividade física é melhor do que nada. Assim, como se sabe que os maiores benefícios das atividades físicas são observados para os sujeitos que são inativos, que começam a praticar as atividades físicas, eles acabam tendo um maior ganho ali. Então, uma mensagem útil e de fácil entendimento poderia ser da seguinte forma: se você não pratica atividade física, comece a fazer alguma coisa. Se você já faz alguma coisa, tente fazer um pouco mais. E se você já faz o bastante, procure manter o seu estilo de vida ativo durante a sua vida. A pessoa que cumpre esses requisitos mínimos, né, de atividades físicas diárias, mas que no restante do seu dia ele se mantém em comportamentos sedentários, ele também ali está com sérios riscos de desenvolver alguns problemas de saúde. Um agravante ao comportamento sedentário diz respeito a outros fatores associados
como a má alimentação, o consumo de alimentos de alto valor calórico e baixo valor nutricional, o uso de cigarros eletrônicos, o tabaco, enfim, outros fatores que podem agravar aí. Sabemos que tanto a atividade física como os exercícios físicos têm ações profiláticas, ou seja, preventivas contra uma série de doenças crônicas, tais como obesidade, diabetes, hipertensão, bem como os riscos que você tem de adoecer com inatividade física ou níveis insuficientes da prática de exercícios físicos regulares. Fatos que são amplamente estabelecidos e documentados na literatura atual. Estudos têm demonstrado que a falta de atividade física regular aumenta a incidência de várias doenças crônicas. Inclusive, eu publiquei algum tempo atrás, junto com os meus colegas de doutorado em atividade física e saúde, um artigo onde abordávamos sobre o comportamento sedentário e a pressão arterial elevada em crianças. A prevalência de pressão arterial elevada tem aumentado significativamente nos últimos anos na população pediátrica. E o tempo gasto em comportamentos sedentários podem estar relacionados com a causa e efeito desse aumento. Pressão alta é uma doença muito comum na vida adulta, assim como diabetes tipo 2, dores musculoarticulares crônicas como osteoartrite, lombalgias, e, infelizmente, há um número enorme de crianças e adolescentes sofrendo com esses problemas de saúde nos dias atuais. Problemas esses que normalmente só aconteciam na vida adulta. Esses fatores influenciam bastante os pais a buscarem soluções e possibilidades de exercícios seguros e eficientes para os seus filhos, para eles crescerem de maneira mais saudável, mais ativa. E a procura pela musculação e por profissionais de educação física que são especialistas nessa faixa etária vem crescendo bastante. Principalmente porque muitos desses pais já frequentam o ambiente de academias ou contratam serviço de personal trainer ou moram em prédios ou condomínios que têm a possibilidade de usar esses recursos para manter os seus filhos ativos. Mas alguns medos e anseios sempre surgem e principalmente muita informação distorcida e carente de embasamento científico bombam aí pelas redes sociais quando o assunto é musculação para crianças. Alguns profissionais dizem que atrapalha no crescimento, que causa lesão, que lugar de criança não é na academia, é brincando, enfim, é muito mimimi para pouca ciência. Será que a criança ela pode fazer musculação? Será que causa lesão? Será que atrapalha no crescimento e no desenvolvimento dessas crianças e dos adolescentes? Há uma idade certa para começar? Para que você saiba todas essas respostas e fique mais consciente, mais seguro e saiba quais as melhores possibilidades e escolhas que você poderá fazer, fique até o final do vídeo, porque é sobre isso que vamos abordar em nosso vídeo de hoje. Mas antes, se possível, sigam o nosso canal, curtam, compartilhem, indiquem para alguém que precise saber dessas informações, ativem o sininho de notificação, porque sempre que houver um vídeo novo, você saberá em primeira mão. Sabemos que o YouTube ele vai priorizar canais de entretenimento, que é muito difícil fazer um canal que passa conteúdo científico crescer sozinho. E analisando os dados, eu identifiquei que metade das pessoas que assistem nossos vídeos não estão inscritos no canal. Por isso, eu conto com o apoio de vocês. E depois da vinheta, você saberá melhor sobre o papel da musculação na melhora da saúde e qualidade de vida de crianças e adolescentes. Roda a vinheta. Bom, galera, então vamos a alguns pontos importantes de se destacar. Primeiro, o que é musculação? A musculação ele é um nome popular para exercícios resistidos, ou seja, exercícios contra uma resistência. E essa resistência ela pode ser pesos livres, máquinas, elásticos, o próprio peso corporal. A musculação para crianças e adolescentes não se limita apenas em levantar pesos ou altas cargas. Muitas vezes os pais olham adultos fortes, musculosos, treinando muito pesado na academia e acreditam que esse seria o propósito final da musculação. Fato que inclusive assusta muito e deixa cheio de medo os pais dessa galerinha, porque eles ficam preocupados com uma possível lesão por excesso de cargas. Mas na verdade, a musculação para crianças e adolescentes inclui uma ampla variedade de movimentos
com o próprio peso corporal, que ajuda no emagrecimento, na melhora do condicionamento físico, na prevenção de lesões e no aumento de força muscular. Não existe um único artigo que documente qualquer risco de lesão ao se fazer musculação. Pelo contrário, só foram documentados benefícios e segurança na sua prática. A musculação não é uma única possibilidade, mas ela deve ser considerada uma boa possibilidade para qualquer idade. Isso não vai fugir das crianças e dos adolescentes. Inclusive, pode ajudar no combate a várias doenças crônicas que antes eram ditas da idade adulta e que hoje crescem de maneira alarmante na população infanto-juvenil. Hoje existe uma ampla aceitação no meio científico que a musculação para crianças promove ganho de força, que é uma capacidade física importantíssima nessa faixa etária e com baixo risco de lesão, que inclusive a própria literatura aponta que previne lesões, desde que o treino seja supervisionado por um profissional capacitado, enfatizando as técnicas, a cadência de movimento e a intensidade apropriada. Importante ressaltar que os ganhos de força para crianças estão relacionados aos mecanismos neurológicos, com aumento no recrutamento das unidades motoras. A força muscular não é resultante, em sua maior parte, da hipertrofia dos músculos, ou seja, do aumento do tamanho das fibras musculares. Isso também acontece, mas a maior parte é exatamente pelo maior recrutamento de unidades motoras dos músculos que estão envolvidos ali no movimento. A força provinda de adaptações neuromusculares, por conta da ativação muscular e o recrutamento dessas unidades motoras, são as mais evidentes em crianças, né? Seria o fator principal para que esses ganhos de força ocorram. Programas de treinamento de força, preferencialmente focados em série de exercícios multiarticulares, parecem contribuir para esses ganhos e são os mais indicados para crianças. Durante e após a adolescência, ganhos de forças decorrentes do treinamento de força em pessoas do sexo masculino, ele tem uma relação com um aumento maior na massa muscular que está relacionado com influências hormonais por conta, por exemplo, do aumento de testosterona. Sendo assim, aumentos na força muscular nesta faixa etária vai promover melhoras na saúde, no aumento do repertório motor, na potência muscular, no condicionamento físico, na prevenção e reabilitação de lesões por movimentos repetitivos e excessivos, principalmente em crianças e adolescentes que já estão inseridas em algum desporto como futebol, vôlei, basquete, ginástica artística, lutas. Aliás, se for para temer sobrecarga para evitar lesões, teremos que proibir as crianças de saltar ou até mesmo correr, pois essas atividades eram forças que superam em muitas vezes a massa corporal. Eu, por exemplo, fazia capoeira, treinava saltos mortais no chão duro, em tapete, em grama, e o impacto é absurdo para o nosso corpo. Algo que dificilmente vai acontecer na musculação, porque o treinamento ele é feito de maneira lenta, gradual e progressiva. Nós temos todo o controle de carga em uma sala de musculação. Outra dúvida muito comum é se a idade para começar. Esse papo de que a musculação atrapalha o crescimento é mito e carece de embasamento científico. É comum a preocupação dos pais quando observam que seus filhos são menores do que seus primos ou colegas de escola, por exemplo, que são da mesma faixa etária e do mesmo sexo. A frase "faça um esporte para crescer mais" é muito falada, embora não esteja claro se essa afirmativa contém uma verdade científica. Neste sentido, profissionais da saúde são questionados rotineiramente sobre os efeitos positivos que o exercício físico exerce sobre o crescimento longitudinal de crianças e adolescentes. E o mito de que a musculação prejudicaria o crescimento é sempre propagado quando surge a possibilidade de fazer a musculação ou quando ela é citada como alternativa de rotina de exercícios. Uma das principais hipóteses no prejuízo do crescimento seria que a sobrecarga mecânica gerada pela musculação aceleraria de maneira precoce o fechamento da sincondrose. Um exemplo de sincondrose é a cartilagem epifisial, que une a epífise, que são as extremidades do osso,
com a diástase, que seria o corpo de um osso que está em crescimento, um osso longo. Um ponto importante a se salientar é que quando o alongamento de um osso cessa, o osso substitui essa cartilagem mialina e a sincondrose vai se tornar uma sinostose, uma articulação ossificada. Se você quer saber se um adolescente ainda tem potencial de crescimento, é possível fazer um exame de idade óssea, através de uma radiografia de mãos e punhos. A idade óssea é a maneira de descrever qual é o grau de maturação dos ossos de uma criança. Conforme os níveis de hormônios sexuais crescem durante a puberdade, a maturação do osso acelera. O osso começa a se aproximar do tamanho e da forma que terá na idade adulta. Vários estudos tentam explicar sobre qual efeito o exercício físico exerceria sobre a secreção e a atuação do hormônio do crescimento, que é o GH, nos diversos tecidos corporais durante a infância e a adolescência. As pesquisas apontam que o exercício físico induz a estimulação do eixo GH e GF, que é um eixo que está relacionado ao crescimento tecidual. Embora muito se especule quanto o crescimento ósseo pode ser potencializado pela prática de exercícios físicos, não foram encontrados na literatura científica específica estudos bem desenvolvidos que forneçam sustentação a essa afirmação. Em relação aos prejuízos causados derivados do treinamento físico durante a infância e a adolescência, aparentemente foram independentes do tipo de esporte praticado, ou seja, a musculação não seria uma vilã. O que pode prejudicar seria a intensidade do treinamento, independente de qual esporte a criança pratique, principalmente quando isso está associado a uma má alimentação, a um mau planejamento alimentar nesta faixa etária. A alta intensidade do treinamento parece ocasionar uma modulação metabólica importante, indicando um estado de catabolismo intenso, e isso vai prejudicar o eixo GH e GF, que é o eixo de liberação hormonal que está relacionado ao anabolismo, ao crescimento tecidual. Quem aí nunca ouviu a seguinte frase? Não vou colocar meus filhos na ginástica artística porque ela também prejudica o crescimento. Se fosse assim, se eu na minha infância tivesse me inserido na prática de basquete, será que eu alcançaria 2 metros de altura e não os meus 1,68 m de hoje? É importante ressaltar que existe uma seleção esportiva relacionada ao tamanho das crianças. Em algumas modalidades, recrutar crianças e adolescentes com perfis de menor ou maior estatura como estratégia para a obtenção de melhores resultados, em função da facilidade mecânica dos movimentos, é muito comum. Porém, a escolha da modalidade esportiva não vai modular o crescimento da criança. O que se pode afirmar com ampla fundamentação é que as atividades esportivas adequadamente programadas e supervisionadas vão potencializar a densidade mineral óssea, e nessas atividades inclui-se a musculação. A musculação praticada por crianças e adolescentes pode ser prejudicial se não for realizada sob supervisão de um profissional de educação física capacitado, já que há riscos de lesão mesmo que são pequenos. Porém, a musculação bem supervisionada melhora a força muscular, o condicionamento físico e ajuda no controle de peso em níveis saudáveis, devido ao aumento do metabolismo por conta do ganho de massa magra. Então, resumindo, não há idade para começar. O papo de que atrapalha o crescimento é um mito e carece de base fisiológica e evidências científicas mais contundentes. O risco de lesão também ele é baixo. Aliás, há evidências que a musculação previne contra lesões. É importante educarmos as crianças e adolescentes sobre os riscos para a saúde que está associado ao uso de suplementos e anabolizantes, e desencorajar o uso sempre que possível. O ideal é buscar a ajuda de um profissional capacitado, seja do pediatra, seja de um nutricionista ou de um profissional de educação física. Porém, cada um no seu quadrado. Isso é importante ressaltar. Eu espero que essas informações tenha lhe ajudado a decidir, como inserir uma criança ou um adolescente em uma rotina segura de exercícios, como é o caso da musculação, quando ela é bem supervisionada. E esse canal ele tem exatamente esse propósito: tentar motivar e passar informações preciosas que possa tocar no coração e na mente das pessoas para mudarem os seus hábitos enquanto há tempo ao
autoconhecimento e saúde. E para que eu possa saber que esse conteúdo ele foi relevante para você, deixe seu comentário, se possível, siga nosso canal, curtam, compartilhem, indiquem para alguém que precise saber dessas informações. Ativem lá o nosso sininho de notificação e sempre que houver ali um vídeo novo, você vai saber em primeira mão. Eu agradeço muito por vocês ficarem até o final do vídeo, por acompanharem o nosso canal e até uma próxima. Fiquem com Deus.